Olá, ouvinte do Fala Gestor. A gente está aqui hoje com o Felipe Caneno. Ele é gerente de Relações Internacionais e Corporativas do Hospital Sírio-Libanês. Felipe, fala um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, sobre o hospital, o trabalho que vocês fazem. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito prazer também. Obrigado por me receber. Primeiro, uma honra poder estar aqui no evento e poder falar sobre turismo de saúde, que é algo que me faz brilhar os olhos, porque quando a gente pensa em toda a qualidade assistencial, toda a tecnologia e aparatos que estão disponíveis aqui no Brasil, e poder trazer essa qualidade para fora da nossa fronteira, é algo que me brilha os olhos. Então, é uma honra poder participar do evento e também poder falar com você, trazer um pouquinho disso para vocês, para os nossos ouvintes, tá? Bom, você me perguntou sobre a minha trajetória. Eu estou há 5 anos no Hospital Sírio-Libanês e especificamente dedicado ao fluxo de atendimento ao paciente internacional. E estou nessa área de saúde já tem 10 anos. Mas desde o princípio, o cliente internacional foi algo que me instigou, exatamente por trazer uma provocação que para dentro do hospital não é muito feita, no sentido de que a gente sempre busca a qualidade assistencial, melhor experiência do paciente, facilitar a chegada desse paciente brasileiro, mas que para o cliente internacional sempre representa um desafio. E desde que eu cheguei na área da saúde, eu pude perceber o quanto isso tinha valor, no sentido de que a demanda ela existe e que a gente precisa, enquanto instituição de saúde, estar preparado também para acolher esse perfil de paciente que já reconhece o Brasil como um destino de saúde, e que a gente precisa criar fluxos, processos, tanto administrativos quanto assistenciais, para poder acolher esse perfil de paciente. Maravilha. E tem muito, né? Sim. A gente tem bastante pessoas que viajam para cá pelo turismo de saúde. Infelizmente não é uma coisa que é muito divulgada, né? Verdade. Eu tive alguns participantes também que falaram bastante sobre isso. Eu acho uma pauta muito interessante. Porque o Brasil todo em si, ele é um país turístico. Verdade. Mas as pessoas olham o turismo só por isso, né? Só turismo tradicional, viagem. Poucas pessoas pensam que as pessoas vêm por tratamentos, diversas situações médicas. Isso é muito interessante. E qual seria a sua visão, você que está por dentro, qual seria a sua visão sobre o turismo de saúde no Brasil? Como ele está funcionando, se ele está evoluindo, se está parado? Certo. Essa sua percepção é muito verdadeira, no sentido de que não é um mercado muito divulgado, não é muito falado, e principalmente porque a gente associa a turismo. Mas eu, Felipe, tenho uma questão de pensar em viagens em saúde, porque muitas vezes aquele paciente que opta por viajar por uma questão médica, nem sempre ele vai desfrutar de fato de uma maneira como turista. Entretanto, os familiares, os acompanhantes e mesmo depois, por exemplo, de um procedimento cirúrgico, esse paciente também tem a chance de desfrutar daquele destino. Então, sim, é importante que a gente fale sobre isso e entenda que é algo que movimenta o mercado, não apenas de saúde, mas as redes hoteleiras, questões culturais, gastronomia, cultura. Então, grandes cidades como Rio de Janeiro, como São Paulo e outros destinos podem também entender que esse paciente ele é um motivador de turismo por essa questão externa ao hospital, né? Mas também é muito sensível quando a gente pensa nessa captação de paciente, pensando que é puramente algo por lazer, e nem sempre é assim. Não, aliás, a maioria das vezes, no nosso cenário atual, não é assim. Não é. Mas exatamente trabalhar essa percepção que é importante, porque nós percebemos que outros mercados, como os Estados Unidos, como a Europa e até, inclusive, países asiáticos, trabalham essa captação, inclusive do paciente saudável, que busca por uma questão de tratamento estético ou algum tratamento crônico, como, por exemplo, a diabetes, e que esse paciente precisa ter acesso a medicações mais acessíveis quando comparado a outros mercados, como o exemplo do americano, ele precisa de soluções. E aí, poder associar isso com um momento de lazer pode fazer com que a gente tenha vantagens quando pensamos, por exemplo, no Rio de Janeiro. Sim. Muito interessante. Eu acredito que essa seja uma das dificuldades enfrentadas pelos profissionais nessa área. Quais seriam outras dificuldades, assim? Perfeito. Primeiro ponto, idioma, né? A gente, como
país latino-americano, somos os únicos falando português, sendo que a maior quantidade de pacientes viajantes buscando por atendimentos no Brasil também são de América Latina. E a gente tem muito a inclinação de ter o idioma inglês como uma segunda opção, ou segunda opção de idioma, e em terceiro lugar o espanhol. Mas, entretanto, o que a gente observa nos nossos atendimentos são que 90% dos pacientes viajando para tratamentos em saúde têm o idioma espanhol como idioma nativo. E esse é um ponto bastante sensível, porque a instituição precisa estar preparada para acolher esse paciente, desde o primeiro atendimento, mas também a questão multidisciplinar, o atendimento médico de fato. Muitas vezes nós brasileiros entendemos muito bem o espanhol, a gente consegue ter um nível aí de compreensão importante, só que né? sim, ou o portunhol, mas para o paciente estrangeiro, ele não tem essa mesma percepção, ele não tem essa mesma facilidade em entender o português, e quando a gente pensa em termos de saúde, isso é muito importante, porque ele precisa ter uma completude da informação, ele precisa ter segurança daquilo que está sendo transmitido, assim como os seus familiares e acompanhantes. Então, eu entendo que o primeiro ponto, pensando aqui em desafio, seria essa questão de quebrarmos essa barreira idiomática, contarmos com referências dentro das unidades hospitalares, referências não apenas para fluxos de atendimento, fluxos administrativos, mas também dentro da equipe multidisciplinar, para que no atendimento de fato isso transcorra da melhor maneira possível, pensando também em documentações, na maneira como isso vai ser apresentado, na tradução desses documentos. Então aqui entendo que seja um primeiro desafio, mas é um desafio que quando a gente pensa no mercado de turismo, isso já é algo muito premente, né? Isso acaba transparecendo também para a área da saúde quando a gente pensa nesse viajante. Outro aspecto que eu acho que é muito importante trazer aqui, enquanto gestão de saúde, é a maneira como os hospitais brasileiros estão se organizando para esse fluxo, não apenas para receber esses pacientes, mas, além disso, atrair esse paciente. Por muito tempo, as instituições aqui do Brasil atuaram de maneira realmente muito receptiva e não mirando esse mercado, não trabalhando para sermos mais atrativos. Enquanto, quando a gente compara com outros mercados americanos ou países asiáticos, eles de fato já estão muito mais estruturados e organizados para a captação desse paciente internacional. Inclusive com escritórios no exterior ou então agentes que vão representar esses hospitais em outros países para orientar e direcionar esses pacientes para esses países específicos, assim como entidades governamentais e agentes públicos que também dão suporte para esse fluxo de pacientes internacionais. Então, eu entendo que existe um caminho longo, já temos muitos avanços importantes, inclusive que já posicionam o Brasil como um país de referência, um destino importante para o turismo de saúde. Mas mais do que isso, a gente precisa realmente ter essas organizações já alinhadas e também com esse mesmo objetivo de poder atrair mais pacientes, não apenas hospitais, mas outros agentes, inclusive públicos, para posicionar o Brasil nesse local de captação, de atração de pacientes. Perfeito, perfeito. Mais uma aula para a gente aqui. Sim. Maravilha. E qual seria a sua... Não, antes de eu te fazer essa pergunta, você acredita, né? Você acredita que esse evento seja uma ponte para chegar nesse objetivo? Porque esse é um dos grandes temas, né, que a gente está abordando nessa convenção de ontem, hoje. Você acredita que, tipo assim, com esse evento a gente está um pouquinho mais perto de chegar lá? Sim, e inclusive com ações que estão à frente de outros estados, por exemplo. A gente não vê com muita regularidade fóruns dedicados ao turismo de saúde. Esse é o terceiro, e então isso já mostra, inclusive, uma maturidade desse fórum, mas a gente percebe a importância de que isso seja mais disseminado e esse assunto esteja mais em pauta em outras ocasiões. Então, realmente pensando nessa divulgação, nesse alinhamento das organizações para receber esses pacientes e não apenas trabalhar esse acolhimento como um desafio pontual, mas pensar isso num longo prazo, numa construção do mercado de saúde brasileiro frente a esses outros países, no amadurecimento desse fluxo. Então, eu entendo que sim, é extremamente importante
importante, extremamente relevante. O fluxo e o atendimento ele já existe, a gente precisa realmente potencializar isso. Então o fórum ele proporciona realmente discussões que são muito ricas e essa interface com outros agentes. Eu represento um hospital, mas a gente percebe muito turismo vinculado, por exemplo, à odontologia, que também é um turismo de saúde, a importância que a gente tem de questões jurídicas, já que as coberturas de apólices internacionais são bastante específicas. Então esse paciente, quando ele viaja com uma cobertura internacional, ele também precisa ser compreendido tanto em território brasileiro, mas fazendo essa interface com o representante no exterior. Então são muitos processos que eu entendo que precisam ser amadurecidos e esse fórum ele realmente proporciona essa discussão e traz visibilidade para esse tema que já existe e que a gente precisa realmente potencializar, precisa exercitar em diversas instituições. Maravilha, maravilha. Então, qual seria a sua principal mensagem para os gestores de saúde do Brasil sobre a sua área? Perfeito, perfeito. Minha principal mensagem é com relação à segurança do paciente, no sentido de que mais do que organizar um fluxo, organizar o atendimento, o acolhimento a esse paciente, ou termos redes hoteleiras ou os entornos também do hospital preparados para acolher esse paciente, é muito importante que, enquanto instituição, a gente também tenha o cuidado de proporcionar para o paciente estrangeiro, para o paciente internacional, a mesma segurança assistencial que a gente proporciona para pacientes brasileiros. A questão de comunicação ela é bastante sensível, então o fato de a gente poder fazer com que esse paciente tenha muita clareza com tudo que está sendo desempenhado, respeitando o rigor que existe em termos assistenciais para, inclusive, manter acreditações, isso precisa ser extrapolado também para o paciente internacional. E uma vez que a gente fortaleça e potencialize essa captação, é importante que a gente também transborde isso para a assistência, mantendo toda a qualidade que já existe para pacientes brasileiros, transferindo isso também para clientes internacionais. É um desafio grande. Mas consegue. Sim, de pouquinho consegue. Com certeza. Maravilha. Felipe, muito obrigada por muito tudo obrigado. que você agregou para a gente hoje, por você ter aceitado participar do nosso podcast. Você vai ser sempre muito bem-vindo, tá? Espero vê-lo novamente. Muito obrigado.